Olá, parceiro e parceira, franqueado ou Jan Home. Que prazer estar aqui falando contigo. Hoje eu quero trazer para você 3 dicas que nós aqui na Jean Rosé aplicamos desde o início da empresa, em 1994. Fazemos até hoje, faz toda a diferença na vida de qualquer negócio. E para começar, eu quero trazer uma estatística muito séria para você, que diz que 80% das empresas brasileiras, dos CNPJs, fecham. Que estatística dura, né? Mas nós queremos que você esteja nos 20% que crescem e prosperam, por isso a partir de agora eu quero te dar essas 3 dicas e eu tenho certeza que vão fazer total diferença no seu negócio. A primeira dica tem a ver com o seguinte: imagine que o seu negócio existe logicamente 100%. Dos 100% você tem que dividir 10% em administração e em 90% venda. E aqui é a primeira dica: foco total em aumentar as vendas. E para isso eu sugiro uma pergunta para você, que é uma pergunta mágica. A pergunta que você deve fazer é o seguinte: o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Quando você faz essa pergunta, ela é mágica, porque a nossa mente é o computador, é a coisa mais incrível do mundo. Quando você reclama de algo, quando você diz, por exemplo, minha venda está ruim, você está se fechando, porque quando você manda uma mensagem negativa para sua mente, ela diz assim, então eu não quero isso porque é ruim. E aí você reclama que a venda está ruim, a sua mente se fecha, consequentemente a sua venda nunca vai ficar boa. Agora, quando você tem, por exemplo, um problema, a minha venda não está boa, mas você pergunta para o seu cérebro, como eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Consequentemente, a sua mente se abre e ela faz como o Google. Imagine você no Google, você vai fazer uma pergunta ali ou uma pesquisa no Google. O que você digitar, ele instantaneamente te dá respostas, opções e alternativas. A nossa mente funciona da mesma forma. Quando você pergunta para você mesmo, para sua mente, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, automaticamente ela começa a buscar alternativas. Isso é mágico. Por isso, a pergunta que tem que estar latejando, massacrando a sua mente o tempo inteiro é: o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Foco total em aumentar as suas vendas. Como eu posso? Porque olha, independente do momento que você está, se você está começando, se você já está estruturado, sua venda já está enorme ou está começando a se estruturar, essas dicas, essa pergunta, ela vai percorrer toda a sua trajetória, a sua vida inteira. O seu foco tem que estar em aumentar as suas vendas. E aí você cria e tem um monte de alternativas. Um erro que você não pode cometer é achar que você já fez de tudo, independente do tempo e da experiência que você tem. Nós sempre podemos aprender muitas coisas. Então, nunca ache que você já tentou de tudo. E pergunte constantemente para você: o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Reúna a sua equipe, envolva a sua equipe, use a estratégia, por exemplo, da Delivery Bag. Todo o seu estabelecimento, a franquia, o home, está envolvida e engajada com a Delivery Bag, com o Clube dos Jans. As campanhas que a empresa faz, você tem duplicado com força no seu estabelecimento, na sua franquia, no seu home, para toda a equipe, seja da sua rede, seja para crosslines, você tem engajado todo mundo, as reuniões semanais, os cafés de negócios no sábado, os encontros, as caseiras, os treinamentos de produtos, a duplicação das lives, por exemplo, que a Dayana faz toda quinta-feira com treinamentos fantásticos dos nossos produtos, do nosso negócio. Você tem duplicado? O que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Essa é uma pergunta mágica e que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E a segunda dica tem tudo a ver com a primeira, as 3 na verdade estão ligadas, que é o seguinte: economize, corte gastos, corte custos desnecessários. Pare e pense tudo que você tem de custos na sua franquia ou no seu home, no seu estabelecimento. Mas não confunda custo com investimento. São 2 coisas diferentes. Custo é o que você tem, mas não gera nenhum resultado. Investimento é o que você tem ali de gasto, digamos assim, mas traz um retorno para você. E aí são 2 coisas muito diferentes. Custo, por exemplo, é o seu aluguel. Claro que tem custos essenciais, mas tem coisa que você pode cortar ou reduzir. E quando você começa ou está se estruturando, é muito importante você ter o menor custo possível, justamente porque o seu foco está em vender mais. Foco em mais
vendas, o que eu posso fazer para vender mais. Então corte tudo que é custo, aí reveja dentro da sua realidade, aluguel, custos fixos, luz, água, internet, telefone, muitas vezes você vai ter algum custo aí que você pode cortar ou reduzir. Aqui na Jean Rosé a gente faz isso mensalmente, nós nos reunimos com os responsáveis de setores, e o que a gente pode cortar de custos aqui, isso aqui, bom, esse telefone e tal, e a gente sempre mantém os custos sendo reduzidos da forma que a gente pode. Então é uma estratégia que tem que te acompanhar por toda a sua trajetória. E a terceira dica aqui é reinvista tudo que você puder, tudo mesmo, de preferência 100%, exatamente isso. Aqui tem um problema muito grande de pessoas e de empresas que não reinvestem. E aí existe um risco aqui, sabe por quê? Porque o nosso negócio no multinível, a franquia, tem um ganho menor do que o normal aí no mercado, do que o tradicional, digamos assim, do que o varejo. Se você comparar as margens de lucro do nosso negócio de franquia, o home então é menos ainda, né? Mas se você comparar um varejo tradicional a qualquer loja, você vai ver que a nossa margem, a sua margem de franquia ou de home é menor que o tradicional por aí. Porém, nós temos uma alavancagem muito grande, uma possibilidade de crescer que é muito grande. E é aí que precisa do seu reinvestimento. Reinvestir tudo, 100% mesmo. Tiago, não dá 100%, tudo bem. Mas reinvista o máximo que você puder. Eu falo isso porque aqui na Jean Rosé, nós sempre reinvestimos tudo que a gente pôde, tudo mesmo, gente. Quando começou então, aí nem se fala. Aí era tudo e mais um pouco, porque essa é a nossa galinha dos ovos de ouro. O seu negócio é a sua galinha dos ovos de ouro. Você não pode matar ele. E a única forma de você manter ele crescendo é reinvestindo. Tudo que você puder. E sabe um erro muito grave que as pessoas cometem? É justamente porque a margem é menor, mas a alavancagem, o crescimento, o volume aumenta muito. Isso faz com que entre muito dinheiro, mas não é seu, entende? Então não confunda isso. Por mais que, por exemplo, você tenha a sua franquia, você vendeu 100 mil reais, entrou 100 mil reais no seu bolso, aquele dinheiro não é seu. Você tem que devolver ele para o negócio, mesmo o lucro que você tem, que é uma parte desses 100 mil que vendeu, uma parte é seu de lucro, certo? Mas ele não é seu, ele é do seu negócio. E é aqui que existe um problema e um risco muito grande em você confundir o pessoa física com pessoa jurídica. Você aumentar o seu padrão de vida, por exemplo, começou a vender mais, começou a entrar mais dinheiro, eu começo a ter gastos desnecessários, atenção para a segunda dica, eu aumento o meu padrão de vida, eu troco de carro, eu começo a frequentar lugares que eu não frequentava, enfim, eu aumento o meu padrão e aí eu mato o meu negócio porque eu estou tirando. E esse é um dos grandes erros e graves que fazem com que 80% das empresas fechem. É porque a pessoa física mata a pessoa jurídica. E isso é muito importante. Você saber separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. É claro que as margens aqui do nosso negócio, da franquia, da sua franquia, do seu home, elas são menores que o tradicional porque existe um monte de bonificações, as comissões, as bonificações que são pagas pela empresa e você, além de franqueado, além de home, também é um consultor, é um líder que se beneficia dessas bonificações. Então você acaba ganhando das duas formas e aí é muito importante você ter uma gestão de negócio, uma gestão muito eficiente e cuidar muito com esses 3 pontos. Focar muito na venda, cortar custos desnecessários e reinvestir o máximo que você puder. Quando você faz essa pergunta, o seu negócio se transforma. O que eu posso fazer para vender mais? Olha só, para nós encerrarmos aqui essas dicas, esse nosso bate-papo. Todo negócio, você tem que se preparar demais para o crescimento. Se prepare para o crescimento, dê o seu melhor, esteja preparado mesmo para crescer. Deseje ardentemente a sua vitória, a da sua equipe. Porém, esteja preparado para qualquer coisa que possa acontecer. A Jean Rosé passou a pandemia, chegou nesses 26 anos porque se preparou para isso e vem se preparando, vem reinvestindo. Imagine, por exemplo, uma luta de boxe, de MMA, de UFC. O que acontece com o lutador? Ele se prepara muito, insanamente, e quando ele chega no ringue, ele está preparado. Ele está lá de guarda alta, preparado para vencer a luta. Ele deseja demais vencer aquela luta. Porém, ele está preparado para levar soco na cara. Exatamente isso. E se ele levar o soco e cair, ele está preparado para levantar. E é isso que a gente quer que você faça. Se levante todos os dias se for necessário. Faça essas perguntas e esse questionamento
todos os dias da sua vida no seu negócio, com a sua equipe, envolva o máximo de pessoas possível. O que eu posso fazer para alavancar o meu negócio? O que eu posso fazer para a minha equipe crescer? O que eu posso fazer para minhas vendas aumentarem? Como eu posso usar as campanhas a meu favor? O que eu posso fazer a mais na minha franquia, no meu home? Porque depende de você. Então essas são as 3 dicas que eu quis muito compartilhar com você. Aqui na Jean Rosé elas fizeram toda a diferença e fazem a diferença até hoje, e elas vão continuar fazendo a diferença porque as pessoas prósperas, as empresas de sucesso têm essas 3 dicas muito bem definidas. O que eu posso fazer para aumentar o meu negócio? Foco total em aumento de vendas. É isso que vai sustentar o seu negócio. Corte gastos desnecessários e reinvista o máximo que você puder. Conte conosco, tamo junto e um grande abraço para você.